Olá, quarto ano, mais um dia de aula e hoje a aula é de língua portuguesa, ok? Então, hoje nós faremos as atividades do livro Ler e Escrever, das páginas 16 a 23, ok? Então, todo mundo abrindo o livro aí. Eu vou pegar aqui, eu não tenho o livro, mas eu tenho ele aqui no celular que eu consigo enxergar melhor esse texto. Bom, eu tenho aqui um conto que chama-se A Bruxa e o Caldeirão, de José de Leon Machado. O que nós teremos que fazer? Nós teremos que fazer a leitura desse conto e depois preencher as lacunas. O que é preencher as lacunas? São as partezinhas que estão faltando. Tudo bem? Então vamos começar a leitura do texto. A Bruxa e o Caldeirão. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequenininho, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-a de ponta a ponta. Confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como o padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo, que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente, ia dar os primeiros passos nas artes mágicas. Podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Então, esse foi o início do nosso texto. Vamos para a próxima parte. Bom, agora tem uma parte aqui do texto que vocês terão que completar com as palavras que estão entre parênteses, que estão ali mais pretinhas, tá vendo? Então, eu tenho a palavra decidir, verificar, perguntar, mirar, remirar, sopesar. Todas essas palavras são o que mesmo? Verbos, muito bem. Então, vocês terão que agora colocar essa palavra para que ela combine. Então, vamos lá. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador, procurando na seção de vendas de apetrecho de cozinha. A bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontado. Perguntou, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado? O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse, este está bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com uns pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar... Opa, onde que eu me perdi aqui? A comprar e a vender, transformava-o em um onagro. Acabou por dizer, a solução parece boa, sim senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso,
Onde cozinho eu depois? Neste novo, que aqui tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo um monte de muitos outros de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão poderia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar comendo caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Bom, então esse foi o conto da bruxa e do caldeirão, certo? Primeira atividade, quer dizer, segunda, que a primeira nós já fizemos lá em cima. No conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou que ainda irão acontecer. A gente estudou isso lá no começo, né? A gente sabe quando aconteceu e quando irá acontecer. Como que a gente identifica isso? Pelos verbos. Os verbos dizem pra gente se está acontecendo, se já aconteceu ou se vai acontecer, certo? Então, o que vocês terão que fazer? Quais as palavras que o ajudaram a perceber isso? Os verbos, certo? B. O que essas palavras indicam? O que o verbo indica? Já falei isso várias vezes. Semana passada, na outra aula, eu falei. O verbo indica uma ação, certo? E C. Exponham o que descobriram aos colegas de classe e ouçam as conclusões que chegaram. Bom, aí a gente tinha que falar sobre os verbos, ok? Vamos para a próxima atividade. Bom, aqui eu tenho um outro poema. Só que este poema aqui tem algumas palavrinhas que estão escritas erradas. E vocês terão que descobrir quais são as palavras que estão escritas erradas. Vocês podem circular ou grifar essas palavrinhas, certo? E depois, na atividade 2, vocês vão escrever essas palavras corretamente, como eu escrevo ela na forma correta, certo? Então, por exemplo, o nome do poema é 5. A tristeza de pobre não tem rosto. Tem alguma coisa errada aqui? Acho que não. De artista de cinema ou de postal? Aqui tem uma coisinha errada. O que será que está errado aqui? Então, é isso que vocês terão que fazer. Procurar e depois escrever aqui embaixo a forma correta. Certo? Vamos para a próxima folha. Bom, aqui nós temos a comparação do conto A Bruxa e o Caldeirão e do poema 5, certo? Então, do poema Caldeirão, foi tirada as palavrinhas decidiu, verificou, perguntou e mirou. O que a gente pode perceber nessas palavrinhas? O que elas têm de igual? Todas elas terminam com U, perfeito. E no poema 5, nós temos sal, mortal, real, postal. Lembra que a gente acabou de ver? Estava escrito com U, mas na verdade ela escreve com L, certo? Então, o que nós percebemos aqui nas palavras do poema? Que todas as palavras estão escritas com L. Mas, o som é igual. Decidiu, sal. O som parece que é o som de U. Sim, o som tem mesmo o som parecido. Mas a gente escreve de formas diferentes. E eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue, então, fazer essa diferenciação. Tudo bem? Então, agora eu quero todo mundo prestando atenção, ouvido bem aberto. Se já quiser anotar para não esquecer essa dica que eu vou dar,
que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão errar quando vocês terão que escrever com U ou que escrever com L no final, certo? Então, é o seguinte, quando for um verbo ou quando a palavra indica uma ação, eu escrevo com U. Quando não indicar uma ação, eu escrevo com L. Por exemplo, viajou. Viajou eu vou escrever com L ou com U. Viajar indica uma ação? Sim, viajar é uma ação. Eu estou viajando, estou fazendo alguma coisa. Então, eu escrevo com U, viajou. E pastel? Eu escrevo com U ou com L? Pastel indica alguma ação? Não, é um alimento, certo? Então, eu vou escrever com L. Legal essa dica, né? Tenho certeza que vocês não esquecerão mais isso. Então, vamos lá. Se indicar uma ação, escrevo com U final. Se não indicar uma ação, o final é com L. Perfeito, né? Então, vamos lá. Agora, já coloquei aqui a regrinha. Já expliquei para vocês a regrinha do uso do U ou do L. Aproveite para anotar também o quadro abaixo um cartaz e mais uma curiosidade. Aqui também está falando sobre a regrinha do mal e do mal com L e mal com U. Então, vamos ler. Estas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras, com L e U, mas nem todos. Veja, mal ou mal? E aí também é outro problema. Só que, vamos ver como é que a gente resolve isso. Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, se der para eu substituir na frase por bom, na verdade, é mal com U. Se eu conseguir substituir por bem, na verdade, é mal com L, tá? Então, olha aqui os exemplos. Ela passou mal. Eu podia substituir por ela passou bem e não ela passou bom. Não combina, né? Aquele menino é mal, é com U, porque eu consigo substituir aquele menino é bom, que é o contrário de mal. Então, eu não consigo. Aquele menino é bem, também não combina, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Bom, aqui eu tenho um outro poema de Casimiro de Abreu, que é um poeta brasileiro. E quando vocês estiverem lá no 6º ano, mais para frente, vocês vão estudar uma matéria que faz parte da língua portuguesa, que chama-se literatura. E aí vocês vão estudar que a literatura, quer dizer, os livros, tiveram fases diferentes. Teve fase que eles escreviam de um certo assunto, de uma certa forma, que eles falavam que era o iluminismo. Aí uma outra fase que era o romantismo. E outra fase que agora não me vem na cabeça, certo? O Casimiro de Abreu, ele era romancista. Ele fez parte dessa época do romantismo, certo? E ele viveu muito pouco, ele morreu com 21 anos. Então, antigamente as pessoas morriam jovens também, né? Porque antigamente também não tinha muitos recursos, as doenças não tinham tantos remédios, então as pessoas não viviam muito naquela época, ok? Então aqui nós temos esse quadro que eu tenho as palavras escritas de uma forma certa e de uma forma errada, certo? Então eu tenho lá saudades com U e saudades com L. Qual é a correta? Com U, muito bem. Aurora com L, Aurora com U. Qual que é a correta? Com U. O que vocês terão que fazer nesse poema? Substituir, tem até o número ali no poema, né? Olha lá embaixo. Que, entre parênteses, o número 1. Então, você vai ter que substituir por saudades. Mas qual das duas formas é a correta? Aí eu vou colocar a forma correta. Ok? Então, vocês farão isso no poema inteiro. Certo? Ele é bem comprido, olha bem. Mas não é difícil, certo? Não é difícil porque vocês estão fazendo no livro também, né? Então, tá bem tranquilo para vocês. Pior seria se a Pro pedisse para fazer no caderno. Copiar tudo no caderno, mas não. Bom, e a última atividade de hoje é essa daqui. Vocês vão lá no texto de novo da Bruxa do Caldeirão, certo? E vocês vão perceber que tem algumas palavras que tem um som que parece que sai do nariz, né? Que são aquelas palavras que tem o som em, in, e ão. São sons mais anasalados.
Então, vocês vão lá no texto e vocês vão procurar palavras que têm an, em, in, on, e ão. E vocês vão escrever aqui na tabelinha. Tudo bem? Difícil a atividade de hoje? Não, né? E eu tenho certeza que a dica que a Pro deu para vocês hoje vai ficar para sempre na cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Se a palavra for uma ação, termina com U. Se não for uma ação, termina com L. Muito bem? Então, beijo, quarto ano, e até a nossa próxima aula.